Ela sabe exatamente onde ela pode ser boa. Essa pessoa já andou metade do caminho já. É verdade. O resto é só ter o guts ali, a coragem de falar, dane-se o que vão pensar de mim, eu vou fazer isso. E aí, turma do Desenvolva-se Cast, que bom ter você aqui. Agora, eu vim reforçado. Esse daqui é o primeiro episódio oficial com o co-host do meu lado aqui, senhor Igor Luan. Preparado, cara? Sempre. Sempre. Acabei de pegar na mão dele gelada. Muito Sempre. bom, muito bom. Mas, gente, passando aqui para agradecer vocês, nós estamos ativos no Spotify. De segunda a sexta-feira, eu coloco lá uma pílula do autoconhecimento. E hoje a gente vai entrar num tema, vai entrar num assunto que mexe muito comigo. Eu vivi muito daquilo que a gente vai aprender aqui hoje e vivo essa história. E tô aqui literalmente como um aluno. E, aliás, alguém depois me traz a minha mochila, por gentileza, que eu deixei minhas anotações aí afastadas. Obrigado. Mas a gente vai falar de um assunto que eu adoro, que eu amo, que eu vivo e quero aprender mais, porque, na realidade, a gente tem muita coisa para aprender. Eu vou apresentar para você o convidado de hoje. Tem muita coisa aqui para falar, né, de uma forma muito bacana. Vou apresentar aqui para vocês. Tô com o Fábio Gabay. Fábio, primeiro, bem-vindo. Prazer enorme. Prazer ter você aqui, cara. O Fábio, ele é casado com a Luciana, é importante falar, senão vai dormir no sofá, né? Pai de 2 filhos, da Beatriz e do Leonardo, certo? Ele é bacharelado em Engenharia da Computação pela FEI, fez MBA em Gestão Estratégica de TI pela FGV, Mastering em Talent Management pela Wharton. Perfeito. Passagens como arquiteto e especialista em tecnologia em empresas como a Westcom, Alcatel e Cielo. Migrou também para o mundo de recrutamento de tech em 2009, cara. 2009, isso mesmo. Caraca! 17 anos. Né? 17 anos, tem história para contar. Tem história. Investidor anjo em startups digitais, inclusive tem 3 atualmente no portfólio dele. Empresário, fundou a Find em 2016 e a Recrutae em 2022. Aliás, eu conheci a Recrutae antes de te conhecer. Isso é muito legal. Ok, ambas ali no setor de recrutamento e seleção, com inúmeros cases de sucesso e atração de executivos para players que acreditam que a transformação digital acontece a partir de pessoas. E também, por último aqui, ele é co-host do podcast Findcast, com mais de 115 mil inscritos lá no YouTube. Isso aí. É isso mesmo? Isso mesmo. Bem-vindo mais uma vez, cara. Obrigado, cara. Um prazer estar aqui. Valeu pela oportunidade. Que honra ter você aqui. Foi a indicação de uma pessoa querida, nosso Portuga mais brasileiro, né, de todos, o querido Alex Rocha. Cara, a gente vai falar hoje sobre intraempreendedorismo. Boa. Certo? Vendo aqui a sua trajetória, deu pra ver que você teve do lado de quem foi CLT e agora você tá há 10 anos empreendendo. O que eu quero entender de você, já pra gente começar com os 2 pés no peito, qual era o comportamento que você tinha nas empresas que você passou, que na sua visão te ajudaram a caminhar pro empreendedorismo? Até mesmo antes da gente explicar esse conceito do intraempreendedor. Até porque, turma, você que tá ouvindo a gente aqui, nós temos uma luta aqui, né, uma batalha para travar em relação à mentalidade, né? Tem muita gente que tá ouvindo a gente aqui agora que pode pensar assim: pô, que isso? Eu vou trabalhar mais, eu vou fazer coisa a mais e não vou receber por isso. A empresa ela tem que me pagar se eu fizer a mais ou qualquer coisa do gênero. Calma. Não perde a oportunidade de tomar nota, de aprender, de usar a escutativa, porque eu acredito que vai sair muita coisa boa desse podcast hoje. Qual que foi o comportamento, Fábio, que você teve lá na sua trajetória? Olha, eu diria que foi uma construção, né? Não tem um comportamento aqui, outro ali, é uma evolução. E acho que eu nasci, assim, como a maioria das pessoas na carreira nasce com a sensação de que você tem uma missão a cumprir e você é pago por essa missão. Então, você falou de mentalidade, eu adorei já, porque se você quiser explorar isso, eu adoro falar de mindset, eu adoro falar de mentalidade, porque para mim ela norteia tudo que eu faço, e acho que tudo que as pessoas em geral fazem deveria tentar explorar mais isso e tentar desenvolver essa musculatura. Sim. E é feito como
Igual a gente faz musculação para ficar mais forte, né, um músculo mais forte, o mindset, a mentalidade também é possível, é elástico, né? O mindset, a mentalidade ela é elástica, a mente ela é elástica, então você pode muito bem desenvolver isso e eu diria que foi isso que eu fiz. Acho que eu comecei com... Você acaba pegando exemplos de família, de casa, você tem as suas refs, né? Suas referências. Sim. E a partir delas, sejam elas muito próximas ou não, né? Porque às vezes você pega... Hoje você tem muito vídeo, muito conteúdo, né? A galera de hoje tem muita opção, como o podcast de vocês aqui, como material que você pode usar para se desenvolver. Até pelo nome do podcast de vocês aqui faz todo sentido. Então, Sim. Na época que eu comecei minha carreira, não tinha isso, cara. Era revista, jornal físico, né? E de novo, as conversas que você tem com quem você conhece, com quem você admira e se inspira. E eu diria que no começo, acho que muito pelo que eu ouvia, os meus pais, a minha família é muito de biomédico, meus pais são médicos, né? Então não serve muito de parâmetro para o mundo corporativo, né? Uhum. Que era onde eu queria entrar. Então era muito do padrão. O que eu quero dizer com o padrão? Assim, putz, eu vou lá, um chefe vai pedir para eu fazer alguma coisa e eu vou fazer. E ele vai pedir do A até o B, eu vou fazer do A até o B. Tá. Nada de fazer C, seja na minha função, lavo minhas mãos. Tá. Então eu diria que você falou de uma mudança de comportamento, Thiago, assim, cara, eu acho que a primeira coisa que eu diria é isso. Eu comecei cedo a ter essa sagacidade de, cara, para eu evoluir, e eu sempre fui muito ambicioso, isso veio de mim, eu não sei, né, não é necessariamente alguém que me impôs isso, nem nada, é uma coisa de DNA. Eu falava, cara, eu quero crescer, quero ganhar dinheiro, sim, quero ser reconhecido, assim, vocês estão me conhecendo e tudo mais, mas eu sou bem extrovertido, então, sim, assim, expansivo, então o meu natural era querer ter holofote, sim, querer aparecer, e para me destacar, eu descobri que eu precisava fazer a mais mesmo. Porque se tiver 10 pessoas fazendo de A a B e tiver um que fizer de A a C, você já tá se destacando e fala assim, peraí, esse cara é diferente, esse cara tem algo a mais e ele pode contribuir. Sim. Então eu diria que o meu comportamento no início, quando eu era CLT, como você falou, ou mesmo que não fosse CLT, formatos diferentes de contratação que eu já vivenciei, a minha postura era, no início, era muito de missão dada, missão cumprida, mas só aquilo, e não tinha o que a gente chama de extra mile, assim, não ia a última milha para me destacar. E aí eu tive sorte de, ao longo da minha carreira, ter tido bons chefes, tive péssimos chefes também, acho que como todo mundo. Sim. E esses bons, cara, e isso, eu sou um cara curioso que a carreira eu digo sempre que é um exercício de autoconhecimento, né, cara? Muito, muito. Então, assim, à medida que você vai sendo provocado, vai sendo testado, o sofrimento ele ensina pra caramba e tudo, eu descobri que eu aprendo muito ouvindo. É engraçado, né? As pessoas têm algumas que são visuais, outras são mais auditivas, eu sou muito auditivo, é uma coisa curiosa, assim. E aí, eu sempre ouvi muito, cara, assim. Então, eu ouvi os caras, esses caras que me inspiram, eu ouço e guardo muito o que as pessoas estão falando, mais do que aquilo que eu vejo, mais do que aquilo que eu sinto. Assim, para mim, o principal é ouvir. E os bons caras, os craques, vamos colocar assim, com quem eu trabalhei, os caras falavam, cara, não adianta, você tem que fazer a mais do que está previsto no seu job desk, no seu job description, né? No que está previsto na sua função. Então, eu fui fazendo um pouquinho a mais e assim fui começando a ser reconhecido, cara. Então, meu comportamento foi mudando ao longo do tempo. Então, não é um negócio binário, ele é mais analógico, ele foi oscilando e evoluindo na minha leitura para uma coisa que levou até o empreendedorismo, de fato. Até o momento que eu falo, cara, é meio do inglês aí, o DIY, do it yourself, sabe? Tipo, faça você mesmo, assim, porque aí a partir daí você começa a ter um pouco mais de autonomia e um pouco mais de controle do desfecho das suas iniciativas, entendeu? Então, Perfeito. falei, cara, eu quero ter mais esse controle, porque ainda assim eu tinha muito da pedida das pessoas e fazia a partir da pedida das pessoas, então era reativo. Tá bom. E o empreendedorismo ele exige exatamente o oposto, que você seja proativo. Ninguém vai fazer por você e ninguém vai te ligar um dia ou você vai chegar no escritório um dia e vai ter alguém falando assim, ó, suas funções hoje são essas. Você tem uma página em branco e, bicho, você que vai escrever e você escreve a caneta, você não é lápis não que você pode apagar depois. Você escreve a caneta, você erra, você risca e bora pro próximo, entendeu? Então acho que o comportamento foi mudando ao longo do tempo, cara. Boa. Fábio, trazendo um ponto engraçado até por uma história de vida parecida também nesse quesito, só que eu tive um ponto um tanto diferente. Eu precisei movimentar muito mais por uma pressão. Comecei no call center
Tinha essa ideia básica de todo mundo, preciso fazer o A e o B da forma que todo mundo fazia para ganhar o meu salário no fim do mês e fazer as minhas coisas. Só que eu não via mudança na minha vida. Logo, se eu não faço algo diferente, nada muda. Uhum. Me vi numa situação na qual as pessoas começaram a me prejudicar, até porque tinham seus favoritos dentro da empresa, eles queriam beneficiar esses favoritos, e eu precisei movimentar. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer do A ao C, trazendo a diferença. Com isso, um gestor de uma outra equipe completamente diferente da minha, na qual eu nem tinha conhecimento, me ligou, assim, de repente, no meu horário de almoço, falou: "Olá, Igor, boa tarde, tudo bem?" Eu, "Boa tarde, quem é?" Ele se apresentou, né? E me explicou a proposta em si. Ele falou: "Cara, eu ouço as suas ligações e vejo que você tem uma postura muito bacana em relação aos clientes. Eu gostei da forma que você lida com isso, porque você tem um diferencial. Você não faz só o básico. E é isso que eu quero nas pessoas do meu time." Eu pensei: poxa, será que agora, né, eu tive um reconhecimento? E ele falou: "Cara, o que eu quero que você faça? Tu vai entrar em contato agora com a sua supervisora, vai falar que você não faz mais parte da equipe dela e agora você faz parte do meu time." Aquilo, pra mim, assim, foi uma virada de chave. Isso fez com que eu entendesse que eu não trabalho pra empresa, mas eu trabalho pra mim. E essa movimentação de fazer algo diferente não é assim: a empresa ela não vai me pagar a mais por eu fazer algo diferente. Mas eu ganho muito com isso também. Um exemplo claro também foi a minha experiência na clínica, né? Eu permeei ali por diversas áreas diferentes, não só como psicólogo clínico ABA, mas eu já trabalhei ali só com a avaliação dos pacientes em si, fiz vários processos diferentes, ajudei o neuro ali a desenvolver o diagnóstico do paciente, fazendo diversas anamneses, coisas do tipo. Então, assim, eu sempre quis saber um pouco mais das coisas, com essa experiência base que eu tive. Porque eu percebi que não é nem só sobre o salário, às vezes. O salário é uma consequência da sua atitude. E foi isso que trouxe pra minha vida, né? Eu ganhava um salário de R$940, me vi numa situação na qual eu não conseguiria pagar a faculdade no próximo semestre, estava prestes a ter demitido, para receber uma ligação em um dia que de repente mudou a minha vida. Eu passei a ganhar 1.600 e daí eu fui escalonando a minha vida. Fenomenal. Então é uma experiência assim muito legal, cara, que tu traz assim de fazer do A ao C, que pode mudar muita coisa. Ou seja, você se tornou o favorito, um dos favoritos lá da empresa. Olha só que engraçado. Pelo menos desse novo gestor, né? Basicamente isso. Eu sou muito grato por ter essa oportunidade dessa virada de chave. Você nunca sabe quem tá ouvindo ou vendo, cara. Assim, ainda mais numa empresa, você falou de call center, muita gente. Tem muita gente que pergunta: por que você sempre tá, né, nessa energia toda? Cara, a gente tá, ainda mais no empreendedorismo, você tá sempre próximo de muita gente que tá olhando, ainda vocês aqui pensam, você faz ideia de quem é cada um dos seus ouvintes ou dos espectadores? Cara, você não sabe, e pode ser que você chame a atenção de alguém importante que vai te dar uma nova oportunidade. Foi o que aconteceu. Você simplesmente fazia o seu trabalho bem, ia até o C, como você falou e tudo mais, e talvez a pessoa mais próxima não ia enxergar, mas tem alguém que tá passando e falando: cara, aquele cara ali é diferente, cara. É verdade. Então é justamente isso, você nunca sabe quem tá. Então, assim, sempre vá com o máximo da sua energia possível. Lógico, somos seres humanos, oscila e tudo, mas sempre dê o seu máximo, porque assim, as oportunidades estão passando e nem todas a gente tá enxergando. Tem gente que tá enxergando por nós também. É verdade. Então é muito legal, cara. Louca a história, bacana. E todo mundo tá assistindo a gente, né, cara? Todo mundo. Todo mundo tá vendo a gente e, de alguma forma, a gente tá emitindo algum tipo de mensagem. Aliás, o Alex, ele me conheceu através do podcast. Aí, ó. Tá vendo? Né? E hoje ele é o meu cliente por conta disso, né? Muito legal. Cara, indo no detalhe, na sua visão, o que é intraempreendedorismo para você? Eu pergunto isso muito com base naquilo que você falou de ir até o ponto C. Por quê? Eu ainda não sou pai, né? Minha esposa e eu vamos, querendo Deus, começar a tentar nesse ano. Legal, parabéns. E aí a gente já tá olhando escolas para os nossos filhos. E aí, poxa, quero colocar meu filho numa escola que tenha valores cristãos, acredito, tenha soft skills e tudo mais. Eu encontrei uma que tem tudo isso e ela ensina uma coisa pra mim que é fantástica. No final da aula, sabe quem limpa a sala de aula? Os próprios alunos. Os próprios alunos. Gostei já. Isso é o tipo de fazer o a mais, né? E traz uma mentalidade de servir. Na minha visão, dentro de uma empresa, inclusive, a gente serve pessoas. Só que muita gente entra ou num relacionamento afetivo ou numa empresa só com a cabeça de preciso receber e não liga essa cabeça para servir. Então, para você, qual que é a sua definição de intraempreendedorismo? Eu tenho menos de um minuto para te trazer 2 importantes recados. O primeiro deles é que se você quer ser acompanhado diretamente por mim durante 12 semanas em um processo profundo de autoconhecimento e geração de resultados, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, eu estou colocando à sua disposição a mentoria Carreira Lucrativa.
Durante 12 semanas eu vou pegar na sua mão, entender os seus desafios e ao longo dessas 12 semanas nós vamos gerar resultados tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Para saber mais, vai lá no link na bio do meu Instagram e procura por Carreira Lucrativa. Eu espero por você do lado de dentro. E você que é da área de recursos humanos ou você que trabalha em uma empresa e sabe da importância de implementar a NR1 com qualidade, a Culture Builders, a minha empresa, certificada pelo MEC, tem autoridade o suficiente para poder servir a sua empresa. Não só isso, nós temos tecnologia própria para poder fazer a gestão de talentos, além da implementação da NR1. Então, se você quer saber mais sobre isso, procura lá no meu Instagram por Culture Builders ou até mesmo me manda um direct. Eu espero por você. Valeu, e agora continua com o seu episódio. Não esquece de anotar, hein? Até lá. Eu poderia tentar encontrar uma frase para definir isso, mas eu concordo em tudo que você falou. Tudo, cara. Eu acho que as pessoas, na grande maioria, têm essa mentalidade de... Parece que a empresa está sempre devendo o indivíduo. Uhum. E isso não é verdade, Uhum. né? Você aprende... assim, às vezes as pessoas chegam com a cabeça já pronta para isso, mas a maioria não chega, então tem que aprender a duras penas, aprende da pior forma possível. Verdade. De que, cara, você tem que olhar por você e você tem que... Você falou isso, da carreira é sua, Sim. é muito importante. E sobre carreira é sua, eu vou começar por um exemplo aqui, que eu acho que aí eu vou conseguir ilustrar e talvez a gente consiga encontrar a definição do que é intraempreendedorismo. Vai lá. A gente tem falado hoje, né, de pessoas que podem chegar para a nossa empresa, para a Find, e tem muita gente que faz a pergunta, qual que é o plano de carreira na empresa? Uhum. E posso ser muito franco e talvez polêmico aqui, o podcast de vocês permite isso, né? Tá em casa. Cara, eu acho isso a maior besteira, para não dizer outra coisa, que alguém pode pensar. Eu te falo, a empresa grande não tem, a empresa pequena não tem, a empresa média não tem, a empresa multinacional não tem. Mas e o Google, cara? Pegar o Google, que é um Nubank da vida que todo mundo quer trabalhar lá porque a marca é legal e tudo mais. Tudo legal mesmo, grandes empresas, não tem discussão sobre isso. Pode ter algum plano, mas plano de carreira, a galera espera o quê? Que você vai dizer, olha, você trabalha aqui, daqui 2 anos você vai estar nessa função, daqui 1 ano você está naquela função. Então, o pessoal quer que seja um negócio tipo temporada de série no Netflix, onde você tem os episódios, você vai saber exatamente o tempo de cada episódio. Certo. E a carreira não é assim, cara. É verdade. E quem define... Então, assim, a carreira você tem o primeiro episódio que você tá como diretor daquele episódio, não é a empresa. A empresa tem algumas necessidades e dores que ela espera que você possa suprir, e os episódios eles vão sendo dirigidos por você. Baita analogia. Cara, é assim, eu queria isso. Pô, quem não quer ter a previsibilidade de falar, olha, daqui 1 ano, e muitas vezes, independente do que eu faça, eu vou ser gerente. E aí meu salário vai ser X mais 2. Cara, não é assim. O negócio é a sua construção. E aí eu pego o exemplo de gente dentro até da própria Find. A gente tem um sócio hoje lá, ele sabe, se ele ouvir, ele vai saber exatamente que é ele, sobre ele que eu tô falando. Cara, ele chegou com uma função de researcher, um pesquisador na empresa, pesquisador no caso nosso lá, de buscar os candidatos no mercado e apresentar para o consultor ou para o sócio entrevistar esses candidatos e aí sim apresentar para o cliente final. Então ele nem entrevistava, ele só, vamos colocar assim, abordava o mercado para trazer esses candidatos para dentro de casa. Essa era a função, essa era a dor que a gente tinha de momento. Cara, a mente do cara é tão aberta, ele é tão ambicioso e tão curioso e tão inquieto, eu falo de inquietação o tempo inteiro lá, assim, cara, talvez um dos principais pontos do empreendedorismo seja inquietação. Você fala assim, cara, sempre existe ineficiência na empresa, sempre existe necessidade na empresa. O que esse cara fez? E, de verdade, a gente não treinou esse cara, eu não fiz plano de carreira nenhum para ele. Imagina, o cara era pesquisador, cara, e ele tá há 5 anos conosco. Todo ano o cara era promovido, cara. E hoje ele é sócio da empresa. Tem 28 anos, acho 29 anos. 29. Fez 29 agora. E o cara foi crescendo, não porque eu falava, cara, faz isso. Aí ele ia lá fazer bem. Pô, você tá fazendo bem, agora faz isso. Ah, então, agora faz isso. Não, cara, assim, de verdade, se não 100% das coisas que ele realizou na empresa, cara, molecão bem, não tem o que falar. Santista, tá? Só uma curiosidade. Eu tava falando de futebol agora há pouco. Mas ele que ia dirigindo esses novos episódios da série dele. E ele vinha e fazia essa provocação. Cara, pensei em fazer isso.
pensei em fazer aquilo, pensei em fazer aquilo. O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Vocês acham que aqui eu posso agregar valor? Você acha que aqui eu posso aportar valor na empresa? E toda hora que o cara ia pro negócio, ele aportava valor. Aí quando ele sugeria alguma coisa, ele ainda deixava o legado. Não é que ele só, putz, eu faço, agora abandonei isso aqui vai ficar ruim e aí temos que achar outra pessoa pra fazer. Não, ele deixava o negócio redondinho e ia pro próximo. Deixava redondinho e ia pro próximo. O cara ia crescendo e fala, cara, a sociedade pra esse cara, pelo amor de Deus, não podemos perder o cara. Isso é intraempreendedor. Ele não era empreendedor, a empresa tem 10 anos, ele tem 5 na empresa e o cara intraempreendeu. Então, ele tem todas os predicados, as características de um empreendedor, que é isso que eu estou falando, a inquietação, a curiosidade, a ambição, o senso de dono, que é muito ligado a isso, tu falar assim, cara, eu tenho que ter atitude de dono. E não é para falar, para ser um negócio escrito como valor, que muita gente coloca na parede da empresa e não necessariamente pratica, né? Acho que as empresas até colocam esperando que as pessoas vão fazer isso, mas a maioria não faz. Uhum. E muitas vezes talvez não tenha um exemplo também. Claro que o ambiente ajudou, tipo, ele sentiu que ali ele podia realizar, porque não adianta nada você ter um cara como esse e o ambiente ser todo quadrado e falar assim, posso colocar o copo para cá? Não, copo é aqui. Uhum. Posso mexer o microfone aqui? Não, o microfone aqui tem que ser dessa forma ou daquela forma. Não, cara, a gente nós também como empreendedores, para o intraempreendedorismo acontecer, nós dávamos esse espaço e sempre teve espaço para todo mundo. Nós tivemos uma outra sócia que falou assim, cara, temos poucas pessoas ou quase ninguém aqui falando espanhol e a gente não atende a América Latina. O que vocês acham de fazer um curso? Vamos achar em um país que acho que pode fazer sentido? Cara, foi para a Argentina, ficou 3 meses lá, aprendeu espanhol, trouxe negócio de lá, dicas de passagem, e a gente nunca tinha feito negócio na Argentina, por exemplo. Então, são atitudes como essa que eu acho que ilustram o que é intraempreendedorismo. Se for colocar talvez em uma definição, e o próprio nome já diz, é empreender com o dinheiro dos outros, talvez. Sim. É empreender num ambiente que fomente isso, Uhum. sem ser necessariamente o fundador da empresa, sem ser necessariamente o dono da empresa, ou seu chefe. Talvez seja, vou além, talvez seja liderar sem necessariamente ter o título de líder, chefe, gerente, diretor e tudo mais. Então, ele sempre teve o perfil, sim, a gente tem muita sorte com isso também, e a gente soube identificar esse potencial nele e tudo, mas ele sempre teve esse ímpeto, cara, ele sempre teve esse potencial de líder mesmo, ele sempre liderou pelo exemplo, assim. Então ele ia lá e fazia, ele não precisava que ninguém foi lá e falou, como é que eu fiz aqui, faça também. Não, o cara comprou, vestiu a camisa da empresa e tal, e vestir a camisa da empresa, gente, não é aquela coisa, tem gente que fala, não, então o cara tem que chegar igual o empreendedor, o fundador, ele tem que chegar às 8 da manhã, sair às 8 da noite, chegar em casa estressado e tudo mais, apesar de que ele vive isso também, o cara respira a empresa. Uhum. Então, deu muita liga com nós que somos os fundadores, né, eu sou um dos fundadores, sou eu e mais um que fundamos a empresa. Cara, ele foi lá e empreendeu, cara. Ele teve toda essa inquietação e aterrissou um monte de projeto que, cara, trouxe muito resultado pra gente. A coisa chega a ser até covardia na hora que você vai levar para um comitê. Cara, o que vocês acham de colocar o fulano aqui como sócio da empresa? Cara, essa é a hora que você sabe que você fez o negócio bem, porque a reação natural toda uma reação era, lógico. Óbvio, Tem né? que falar. É unânime, entendeu? É unânime. E o contrário é verdadeiro, né? Quando você vai lá e promove alguém ou coloca de sócio e tudo, Sim. e a reação é, puta, sério, cara? Você fala, ixi, acho que eu errei. Entendeu? Então a reação de todo mundo quando foi com ele foi assim. Então ele é um exemplo para mim de intraempreendedor. E assim, na época acho que a gente nem falava muito da expressão, conceito. né? Do conceito. Isso foi se consolidando como uma coisa mais tangível, assim, mais palpável e agora é difícil colocar porque é um conjunto de características que faz, né? A pessoa ser intraempreendedora, mas eu acho que é isso, cara. Empreender com, muitas vezes, empresa que já está posicionada, mas talvez seja essa a definição. Entendi. Trazer valor para a empresa proativamente, sem necessariamente ser o fundador, sem necessariamente ser o dono da empresa. Muito bom. Cara, isso que você tá falando é libertador. De verdade. Eu faço mentoria com a galera que tá no mercado, e aí eles querem crescer, querem mais dinheiro, obviamente. E aí eles falam pra mim assim, cara, eu vou pedir um aumento salarial, ou eu vou concorrer pra aquela vaga, eu vou pedir aquela vaga. Tá, mas por que, por exemplo, que você vai pedir aumento salarial? Aí a pessoa vira pra mim e fala assim, porque eu faço meu trabalho bem. Mas peraí. É muito comum, inclusive. Eu te contratei, né, pensando como empreendedor, eu te contratei com a ideia
de você fazer bem mesmo o seu trabalho. Uhum. Eu não vou te pagar mais porque você tá fazendo Isso é bem. esperado, né? Caramba! Ficou claro na entrevista isso? Pelo Como eu posso ser mais claro? Exatamente. Agora, o que você trouxe é libertador porque toda empresa tem dor. E o cara que tem essa ambição na vida dele, que ele vai fazer, na verdade, por ele, vai refletir na empresa, mas ele ocupa espaços vazios. Ele vê oportunidades e fala, cara, eu vou atacar aquele negócio ali E parte dele. Parte dele. É isso aí. Exato. Isso aí. E, cara, eu fui o CLT. O Igor também foi, né? Não sei se você teve essa mentalidade lá atrás, mas eu fui o CLT que, cara, o mundo tá contra mim e Pra caramba, isso, cara. Tá tudo dando Acho que errado, todo mas mundo tá tudo passou dando por merda. isso. ninguém tá aqui arrotando caviar, cara. Lógico. A gente entende perfeitamente. Mas do lado de cá, né? Depois de ter passado por isso, cara, é libertador você pensar diferente. Porque na realidade você entende que você tá construindo um legado pra você, pra sua família. Já tá educando seus filhos, talvez você nem os tenha ainda, mas você já tá educando através da história que você tá construindo. Não é? Imagina seus filhos, cara. Qual a idade deles? 6 e 15. Imagina eles ouvindo a tua história, cara. Modo caráter. Eu acho engraçado tu comentar sobre esse ponto, porque assim, esse ideal de plano de carreira confunde muito a cabeça das pessoas. Que é igual tu disse. Tu pega um mentorado ali com essa ideia de quero pedir um aumento, eu faço bem o meu trabalho. E as pessoas confundem essa ideia, porque tu trilha, né? Pô, eu vou ser gerente, vou ser diretor e por aí vai, se eu fizer o meu trabalho. Sim. Não quero dizer que ele precisa, enfim, se sobrecarregar e entrar em um burnout da vida, não, pelo contrário. Mas explorar novas possibilidades. Exato. Tendo uma movimentação diferente, por exemplo, eu quero ser líder, então eu tenho que me portar como líder. Caso contrário, eu não chego nessa posição. Perfeito. É mais ou menos por aí o caminho. Perfeito. E você falou uma coisa que eu falo direto, assim. Você é analista, você quer ser coordenador agora? Já tem atitude de coordenador. Porque no final, basta formalizar. Haja como tal. Haja como tal. Basta formalizar. Você já é um coordenador. É o que eu falei. Esse menino ele já era líder antes de estar formalmente como líder. Você é coordenador, quer virar gerente. Tem a postura de gerente. Provavelmente os outros coordenadores, muitos deles, né, pelo menos a maioria, como a gente fala, vão estar na postura de coordenador, fazendo de novo aquele missão dada, missão cumprida. Você está fazendo o extra mile, está se dedicando, está, né, mostrando que está comprado ali e tudo mais, engajado, já está tendo uma postura de gerente. Na hora que tiver a oportunidade, vai falar, quem que a gente vai colocar como gerente? Quem será que vai estar como gerente? Então é isso mesmo, é você agir antes de ser. E aí ser uma... Assim, cara, é tão fácil. Eu falo hoje como empreendedor, empresário e tal, é tão fácil promover o óbvio. Tipo assim, cara, chegar e promover o cara foi tipo, meu, eu dormi igual um bebê. Não é aquela coisa que você fala, puta, o cara tá... Porque às vezes acontece de a gente ter esse tipo de situação, né? Do cara, mas eu tô fazendo meu trabalho. Aí o detalhe, tem muita gente que calcula o valor aportado na empresa pelo tempo. É verdade. Tempo na função, tempo na empresa. Não, mas eu tô na empresa há 5 anos. Cara, 5 anos você tá fazendo a mesma coisa pra empresa, aportando o mesmo valor pra empresa. O que me faz crer que você vai aportar mais valor pra empresa? Exato. Sim, sim. Ah, não, o cara tá sempre esticando mais a corda. Você fala, puta, cara, preciso dar mais corda pro cara. Preciso dar mais linha pro cara. Preciso dar mais linha pro cara. Assim, e é no bom sentido, forçar uma palavra ruim, mas os caras, as pessoas, elas, né, forçam você a dar mais linha porque você fala, cara, a linha vai estourar, eu vou perder esse cara que é craque. É verdade. Sim. Entendeu? Então você se vê obrigado a dar mais linha e você dá a linha com prazer, cara. Esse é o louco, você dá com prazer. Você não fica assim, ai, será? Porque eu vou investir mais? O cara dá valor, cara. Você dá X pro cara, o cara volta 10X. Aí o cara tá voltando 10x, fala, cara, deixa eu dar 2x pra ele, quem sabe ele volta 20x, entendeu? Ele vai voltar. E na verdade nem é 10, 20, é exponencial. É exponencial. Um cara como esse, ele sai de 10, 100, 1000, não é de 10 em 10, entendeu? É verdade. É progressão geométrica, cara. Então é fenomenal, cara. E esse é um mindset difícil de replicar, cara, porque alguns vêm com ele e a gente tenta promover isso e multiplicar internamente. Eu não gosto de acreditar que na vida as coisas são como elas são e pronto, as pessoas nasceram assim. Não. Acho que tem muita coisa que dá para desenvolver, né? Muito. Mas, de fato, muitas vezes é mais fácil quando você recebe gente, você compra. Por isso que é importante recrutamento, né? O que a gente faz. Total. Puxando a sardinha um pouco aqui. É mais fácil quando você recebe alguém que já tem esse chipzinho, sabe? É verdade. O cara já vem com esse chipzinho. Basta você ir configurando o chip ali e ajustando para que o cara, assim, ser um facilitador do cara, porque o cara já tem um ímpeto natural. Então. É verdade. Cara, você que tem 43 anos de idade, é pai, já passou por muita coisa, já foi CLT, é empreendedor. O que você acredita que leva uma pessoa a não ser um ser pensante dentro da empresa? Porque, poxa, seus filhos estão
pequenos, de certa forma. Eles acabaram de sair daquela fase de perguntar, né? Quase toda criança tem, ali nos 3, 4, 5 anos de idade, pergunta tudo. Por que isso? Por que aquilo? Exato. Só que quando cresce, perde esse senso de entender o porquê das coisas. Muito bom. Entra numa reunião e sai da reunião com mais dúvida do que quando entrou, né? Porque não pergunta. Onde você vê que a pessoa se perde e vai só seguindo a manada? Puta, cara, ótima pergunta, e é uma pergunta até filosófica, né, cara? Porque você falou um negócio que eu acho que é verdade. A criança não tem vergonha nenhuma, né, cara? Por que o céu é azul? Aí você tem que explicar o gás nobre que tem no céu. Puta, cara. E te coloca numa saia justa assim que você tem que responder, cara. E se vira pra responder. E nas empresas deveria ter isso também, né, cara? Você tá falando assim, tipo, essa curiosidade, né? Mas por quê? E eu não sei, cara. Eu sinto muito que a gente falou no início de as pessoas. Eu acho que parte é meio preguiça de pensar, do tipo assim, é mais fácil receber uma função, uma lista de coisas que eu tenho que fazer e simplesmente realizá-las. Então tem essa ideia errada de que ao fazer aquilo eu tô fazendo minha parte, com isso eu vou ser reconhecido, vou crescer e tudo. Cérebro reptiliano poupando energia. Isso, cara, eu acho que é isso. Eu não sei, até tem um livro que eu recomendo muito, não sei se vocês já leram, da Carol Dweck. Oh, nossa. Que é o Mindset. Nossa. Cara, e o livro basicamente discute sobre o mindset de crescimento e o mindset fixo. Exato. E é justamente a sua pergunta. Você falou, por que tem gente que vai lá... Acho que todo mundo, como criança, nasce com mindset de crescimento. Sim, é verdade. Você tá querendo entender o mundo, cara. E você vai perguntar pra todo mundo e assim... mas o cara vai achar, nossa, como é que ele não sabe? Ele é burro e tal. Não, a criança tá pouco se lixando pra isso, cara. Ela vai perguntar porque ela tem essa fome de aprender. Mais pra frente, você começa... Aí tem de novo, por isso que eu falo que é uma discussão filosófica, porque você vai ficando mais velho, você vai ficando mais preocupado com o que as pessoas pensam. É verdade. E mais preocupado com a tua imagem. E mais preocupado com o que as pessoas vão olhar e o que você vai fazer, e se vão achar isso ou achar aquilo. E eu diria que isso é do ser humano, cara, isso é um mal, isso é um desserviço que você faz para as empresas, porque à medida que você cria, tanto é que, cara, toda vez que a gente tem na empresa perguntas ou alguém que está se propondo a fazer algo novo, diferente e, cara, se a gente pega uma pessoa debochando daquilo, porque é a primeira vez, então, por exemplo, você vai pegar alguém que está entrando na área comercial e vai fazer a primeira ligação para um cliente, faz uma ligação mal ou rateia ali para falar e fica nervoso e tudo mais. Cara, eu chego, desculpa a expressão, que eu chego apavorando a hora que alguém chega e fala, lá, o cara se ferra. Cara, aí tipo, eu fico revoltado com isso, porque ele vai fazer essa primeira ligação, aí vai fazer a segunda, terceira, na 10ª o cara tá voando e o cara vai trazer negócio pra empresa. Então, assim, esse cara que tá dando a risada ou fazendo bullying lá, não tô fazendo lacração nenhuma aqui, tá, gente? É só apontando que isso é um desserviço, porque isso só vai atrasar o desenvolvimento da empresa. Total. As pessoas se desenvolverem e as empresas se desenvolvem. É assim, é simples assim. Então, cara, eu não sei dizer por que isso acontece. Eu acho que é uma coisa... acho que tem coisas culturais do nosso país, tem coisas de culturas até das próprias empresas, tem empresa que fomenta muito mais o aprendizado e tudo mais, e tem gente que fomenta, tem muita gente que fala da cultura do erro, né? Erra rápido para aprender. Erra rápido e aprenda rápido, né? Então, ou você acerta ou você aprende, as pessoas falam, né? É justamente isso, cara. O erro, ele é só um passo para o sucesso, cara. Mais um passo para o sucesso. Então, o cara errou essa primeira vez na hora da ligação, ele tá mais próximo do sucesso do que ele estava antes. É verdade. Então, a pena, cara, e aí da questão do livro é justamente isso, cara. As pessoas e aí encontram alguma coisa que tá numa zona de conforto, né? Então, puta, como eu falei, seu job description é esse, né? Suas funções são essas. O cara começa, então minha função é sempre beber o copo d'água aqui. Começa a fazer isso bem e fala, nossa, cara, tô com um emprego garantido aqui, porque eu bebo água como ninguém. Tô assim. seguro, pirâmide de Maslow ali, segurança. Exatamente, cara. Tô fazendo o básico, você falou reptiliano, é isso, cara. Tô fazendo o básico do básico aqui. E, não me tira daqui, pelo amor de Deus, eu tenho que, de novo, me desenvolver em alguma outra função, já que eu já bebo água bem. E isso é péssimo para a empresa, péssimo para o cara e péssimo para o desenvolvimento de todo mundo, cara. Então, as pessoas entram nesse mindset fixo de, não, aprender é ruim. Cara, aprender deveria ser uma coisa divertida, cara. E quanto mais difícil for aquilo, mais legal vai ser a conquista a hora que você conseguir. Então, assim, por exemplo, eu quero aprender a falar inglês.
porque eu quero negociar, fazer negócio com os Estados Unidos agora. Trazer, no meu caso aqui, trazer vagas, trazer projetos nos Estados Unidos. Preciso falar inglês bem. Puta, não falo nada de inglês. Você vai se desenvolver, ainda mais velho, cara, é difícil pra caramba aprender uma língua nova, etc, etc. Só uma curiosidade, eu tô há 2 anos e meio aprendendo espanhol. Depois dos 40 anos de idade, aprendendo espanhol, falando razoavelmente bem já fiz reuniões em espanhol. Cara, a sensação, quem olha de fora fala, nossa, o cara tá falando bem, né? O Gabay ali, o pessoal me chama de Gabay, né? O Gabay tá falando bem espanhol e tal, tô fazendo reunião em espanhol. O cara não faz ideia do deserto que eu atravessei pra estar aqui. Porque, cara, sofrimento, porque, vamos falar a verdade, assim, você colocar meus filhos pra estudar, eles, em 1 ano eles estão falando espanhol fluente. Eu preciso de 3 anos, cara. Porque, cara, o HD tá cheio aqui, até ocupar espaço é difícil, cara, se abrir espaço para novos aprendizados e tal. E é isso que a galera começa a ficar assim, puta, cara, tem que aprender uma nova língua, cara. É melhor não. E aí o mindset fixo, né? Total. Trazer uma ideia aqui muito engraçada em relação a esse ponto que tu comentou, é porque as pessoas, elas focam muito no final do processo. Pô, o Fábio hoje ele tem uma empresa, ele faz inúmeras questões ali que talvez eu não consiga, e eles sempre partem de um caminho. Ah, mas é porque a família tinha dinheiro. Ah, porque ele era amigo de não sei quem. Eu não consigo porque não sei o quê. Ou tu entra em uma empresa, por exemplo, tu não vê o crescimento do funcionário e vem com essa ideia de, ah, não faz mais do que eu trabalho não, a empresa só te paga pra fazer isso, fica nessa. E o grupo começa a se unir O meio, né? nesse meio de, ah, vamos fazer só a mesma coisa. Contaminando a galera. Entendeu? Cara, eu vi muito isso em várias empresas que eu passei. Eu fazia algo de diferente, as pessoas já falavam, tá, mas por que tu tá fazendo isso? Eu falava, ué. Você não te pediram? Eu falava, ué, sei lá, eu vi a possibilidade de melhorar alguma coisa aqui, eu acho que seria bacana. Não, mas não faz isso não, é muito mais trabalho pra ti. Se você só fizer isso, tá bom. Poupa energia. E eu olhava isso com uma pegada meio, cara, sei lá, eu pensava muito por esse lado, eu estou trabalhando para mim, não para a empresa necessariamente. Até porque eu colocava um objetivo na minha cabeça. Desde a época da faculdade, né, quero ser psicólogo, chegar em um ponto X da minha vida, o que eu preciso fazer para alcançar o meu objetivo? Estou hoje no call center, mas eu não sou o Igor do call center. Eu sou o Igor que está passando por essa fase. E as pessoas, temporário aqui. Exatamente. E as pessoas focam muito nisso. Hoje eu estou no call center, vou manter no call center. Cara, eu já vi muitas pessoas deixando os sonhos e objetivos morrerem por terem essa mentalidade fechada. Advogados que não saíam do call center, engenheiros que não saíam do call center. Pô, é muito mais fácil ganhar dinheiro aqui. Eu já vi, inclusive, uma colega que sentava ao meu lado falando, sou formada em Direito, passei na prova da OAB, nunca segui o caminho ali enfim, do direito em si, porque eu acho aqui muito mais tranquilo. Eu não preciso pensar tanto. E isso... Eu não preciso pensar tanto. Eu falei da preguiça, cara. Isso me incomodou, assim, de uma forma, cara, Dá que até ali eu um comecei a negócio. movimentar. Calafrio, A minha engrenagem, vou ser sincero, né? Como qualquer pessoa que trabalha demais, estuda e tem muitas coisas pra fazer, de vez em quando dava uma travada. Mas quando eu vi essa fala dela do tipo... aqui é muito mais fácil, enfim, cara, aquilo me deu um incômodo que eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso deixar os meus sonhos morrerem aqui. Eu acho que o meio influencia muito. Você fazendo parte de um meio, com certeza, você tem as suas próprias decisões. Mas quando a ideia vem, pô, faz só isso, não faz isso não, começa a contaminar o ambiente, as pessoas ficam presas a isso. E outra, o Fábio chegou onde ele chegou porque ele teve um auxílio. É impossível chegar lá. Não adianta você fazer mais o seu trabalho. Você está enriquecendo a empresa. Eles não focam no o que eu tenho a receber por isso. No meu caso, com certeza o salário ele aumentou, mas eu não foquei no salário. Eu foquei no Igor e objetivo. O salário foi a consequência. Exatamente. Se eu faço mais, eu aprendo mais. E o Thiago me conhece. Eu sempre fui o cara chato da faculdade. A professora, ela vinha com um conceito e falava, professor, eu acho que não faz muito sentido. Ela, ué, por quê? Eu questionava a professora. A professora. A professora, ué, por quê? Falava, então, não deveria ser assim, assim, assado? Eu não sou dono da sabedoria, mas faz sentido? Ela, pior que faz sentido. Ou às vezes ela falava, não. Eu falava, legal, pensei que fosse isso. Cara, eu sempre fui o cara que chegava, por exemplo, em uma conversa e pra mim, se não faz sentido, eu perguntava. Até porque eu pagava a faculdade, dava duro no meu trabalho pra pagar cada mensalidade, então eu tinha que fazer valer a pena. Então, assim, não só na faculdade, mas no ambiente de trabalho, eu tentava puxar essa ideia. Me incomodava um pouco com a mentalidade das pessoas de eu só vou fazer o básico e tá tudo bem, ganhar aquele salário mínimo pra receber o mínimo e ter uma vida mínima. Isso nunca me desceu. Eu queria ter a máxima da máxima, até porque eu vim com um propósito pra cá. Vocês já viram o vídeo do Denzel Washington? Eu acho que é o melhor ator pra mim, cara. Ele é demais, ele é muito cara. Bom. Ele é demais. Mas ele faz direto esses discursos, né, em faculdade, pros formandos, assim. Então chamam ele direto pra isso, né? Um dos vídeos dele, ele fala um negócio que tem muito a ver com o que o Igor tá falando, assim, de
no leito de morte, pesado o que ele fala, mas é real, cara. Ele falou, no leito de morte, eu acredito muito que todas as pessoas que você poderia ter sido vão estar do lado do seu leito de morte olhando pra você e falando pra você, você podia ter me trazido pra vida, cara. Ai. Você já imaginou? Cara, depois eu mando depois pra você, Tiagão, esse vídeo aí dele. Manda. E faz muito sentido isso, né? Você fala, vamos imaginar, né? O cara tem um puta de um desejo de ser um chefe de cozinha. Ah, mas eu, tô trabalhando no call center, eu pago conta aqui, eu trago leite pra casa todo dia, tô confortável. E o cara tem um puta de um talento que ele poderia ter explorado de ser um chefe de cozinha famoso, não precisa ser famoso, né? Mas digo, de ter o resultado que ele queria, fazendo uma paixão que ele tinha e tal, e não faz. Você imagina o cara no leito de morte e ele... quase um holograma ali dele como chefe de cozinha falando que você podia ter me trazido pra vida, cara. Nossa, Isso dói. cara, que Isso forte. dói. Ele é demais, né, Ele é cara? demais. Então, suspeita a dizer, né? Então, Inclusive, às vezes, uma pessoa como essa se sente depressiva porque ela não, claro, não nunca cabe. realizou, nunca cara. Exato. E episódio passado a gente trouxe as 9 inteligências, né? Sim. Que fala sobre as habilidades que nós temos. E, cara, todo mundo tem pelo menos uma das 9 inteligências. Se você não assistiu, volta lá, vale a pena. Assista. Vale a pena. Vou fazer uma pergunta de fundamento pra vocês dois. O Fábio a gente já tá metralhando ele. Vai primeiro pra você. Vai pensando aí. Boa. Todo mundo aqui assumiu que a gente já teve a mentalidade de pensar Fixa do em outro algum lado. momento. Mindset fixo. Qual foi o momento pra você que você falou assim, cara, não dá pra ser desse jeito, vai ser diferente? Você lembra se teve algum marco assim na sua história? Uma memória que você falou assim, cara, ou um insight, cara, se eu não fizer diferente, vai dar ruim, e a partir dali você fez coisas diferentes. Cara, eu vou ser sincero. Eu acho que desde quando eu era pequeno, a minha mãe ela sempre trouxe a ideia da importância da minha vida pra ela. Tá. Eu passei por muitos processos difíceis, inclusive tem um histórico assim bacana aqui pra contar em relação a isso. Quando eu era bem pequenininho, eu meio que fui internado. A minha mãe ela não entendeu o que eu tinha, nem os médicos eles sabiam me dizer ao certo. Tudo que eu ingeria, eu evacuava. Não parava nada no meu estômago, eu precisei ficar em observação e os médicos literalmente não passavam pra minha mãe o que eu tinha. Ela ficou super assustada e tal. E Bem moleque assim, bem novo? eu era bem pequenininho, eu creio que por volta de uns 3 anos, mais ou menos, por aí. Aí ela conta que o médico falou assim, olha, você acredita em alguma coisa? Ela falou, olha, eu acredito em Deus. Aí ele falou, então ora, porque nós não sabemos o que seu filho tem. Caraca. Pesado, Ela né? parou, olhou pro médico e falou o seguinte, quando você voltar aqui para que eu assine os papéis da internação, o meu filho já vai estar comendo. Aí ele deu risada assim, meio impossível. Ela falou, eu tenho fé. Ponto. Diz ela ali, orando firmemente, né, no bercinho ali, porque eu era pequenininho, que eu levantei de repente e falei pra ela, mãe, eu estou com fome. Eu não estava falando, eu não conseguia ficar em pé porque eu não comia nada, né? Ela se assustou, falou assim, opa, pegou ali, né, me alimentou. Com isso, parou no meu estômago, eu fiquei bem, ela conta que eu Como se comecei a nunca brincar. tivesse tido, né? Exato. E ela, obviamente, chegou o médico ali pra trazer os papéis da internação, ela falou, não precisa, eu já chamei a minha mãe pra levar o meu filho embora. Mandou um toma pros médicos, toma essa. Entendeu? E ela me contou isso depois de muito tempo, devia ter, sei lá, uns 11 anos por aí. E eu confesso que como adolescente, eu sempre focava muito no que eu gostava. Adolescente, bagunceiro, aquela coisa e tal. Mas eu gostava muito de filosofia, eu estudava o básico do básico de algumas coisas e fazia algumas coisas a mais. Só que quando a minha mãe ela me contou isso, cara, eu confesso que eu virei uma chavinha na minha cabeça e falei, eu não posso ser só mais um, fazer só o mesmo. Viver o resto da minha vida, por exemplo, ganhando um salário mínimo, ou com aquela ideia de eu preciso comprar uma casa, um carro, ter um filho, pronto, acabou, minha vida é isso. Não. E a minha mãe, ela sempre pregou essa ideia na minha cabeça. Você nasceu pra ser diferente, você nasceu pra fazer a diferença, e é isso que eu quero que você faça. Talvez eu não tenha tido as melhores oportunidades que você teve, filho, mas eu vou lutar pra que você tenha, pra que você faça a diferença. Nossa. E, cara, todos os lugares que eu estive, todas as oportunidades que eu tive, toda vez quando eu pensava em desanimar, eu acho que Você vinha lembrava essa dela? lembrança na minha cabeça desse momento no hospital. Eu falei, cara, eu preciso fazer não só por mim, mas pra que Recompensar, minha mãe olhe pra mim e fale, putz, valeu a fenomenal. pena tudo que eu fiz por esse menino. E é basicamente isso. Você tem irmãos, não, Igor? Eu tenho, por parte de pai. Muitos, tá. inclusive. Eu conheço 3. Eu sei aí, ó, meu pai, se ele assistir, ele pode me contar quantos eu tenho. Eu sei que eu tenho 3 a mais. Mas da sua mãe você é o único. Da minha mãe eu sou filho único. Nossa, cara, que
eu tenho certeza, pelo que você conta aí, que você teve vários desafios e tudo mais, mas que sorte de ter uma mãe dessa, hein, cara? Porque ela é diferente. Ela, por si só, já é diferente, cara. Com certeza. Muito bom, cara. Muito bom. Concordo 100%. Minha vez de dar a resposta? Cara, eu tive sempre muitas oportunidades, eu posso dizer. Como eu falei, meus pais médicos e tudo mais, então me direcionaram, mas eu não tive nenhum direcionamento corporativo, né? Certo. Eu fui ter no meio da minha carreira esse momento, talvez, de epifania minha. Você falou que marco que tem, que você começou, você saiu do mindset fixo pro de crescimento, vamos colocar assim. Cara, eu acho que foi no momento que eu saí de tecnologia e mudei para, que é o que eu faço há 17 anos, mudei para o mundo de RH, vamos colocar assim. Tá. Ah, porque o mundo de RH é maravilhoso, ou porque o que eu faço é maravilhoso? Não, cara, eu só tenho mais a ver com isso do que com o que eu fazia. Eu acho que, assim, um conceito que é legal, não sei se vocês já viram, japonês lá, que chama Ikigai. Uhum. Eu acredito pra caramba nisso. Tipo, você tem algumas esferas na sua vida que você precisa preencher, né? Então você precisa trabalhar naquilo que você é bom, ou pelo menos pode ser um dos melhores. Precisa trabalhar naquilo que te dê retorno, inclusive financeiro, de saúde, retorno de recompensa, né? Que te dê recompensa. Então, aquilo que você é bom, aquilo que pode te dar recompensa, e aquilo que o mercado, de certa forma, reconhece, que as pessoas reconhecem, que o mundo reconhece, né? Então, a intersecção entre essas esferas, assim, é o que eles chamam lá de Ikigai, né? E tem outras esferas lá também, mas acredito que as principais sejam essas, né? Aquilo que você... esqueci de falar, aquilo que você gosta, né? Então, assim, eu posso ser muito bom como chefe de cozinha, mas não gosto de cozinhar. Tava falando de chefe de cozinha aqui, mas não gosto de cozinhar. Ou eu posso, vou dar um exemplo, adoro futebol. Eu deveria jogar futebol, cara, eu não ia ser tão bom assim. No mundo amador aí até que eu dei um trabalhinho, mas no profissional esquece, cara. Se eu ver o profissional jogando é outra história, né? Então, é isso que eu quero dizer. Quer dizer, eu poderia ter perseguido ser jogador de futebol, porque era o meu sonho de moleque, como de muitos moleques. Pô, eu quero ser jogador de futebol e tal. Mas, por isso que eu falo que a carreira é um trabalho de autoconhecimento, porque você começa a descobrir exatamente o seu Ikigai, vamos colocar assim. Então... cara, o que pode dar dinheiro para mim? Dinheiro é mais o bem material, né, da recompensa. A recompensa que eu tô falando é o reconhecimento. Então, onde eu posso ser reconhecido? E para ser reconhecido eu preciso ser bom naquilo e preciso gostar daquilo. Sim. Então, realmente, até hoje, aquilo que eu encontrei que mais cria essa intersecção é realmente ser empreendedor no mundo de recrutamento e seleção. E então, quando você fala disso, foi o quê? Quando eu chego em recrutamento, cara, 17 anos atrás, eu trabalhei. É engraçado que eu comecei já empreendendo. Assim, digo já empreendendo, ou pelo menos intraempreendendo. Perfeito. Perfeito? Então não era necessariamente meu dinheiro, os caras me chamaram como sócio, ou como um associado lá, e, pô, toca pau aí. E é louco que a sensação que eu tinha quando eu estava em tecnologia com as minhas conquistas, assim, legal, tipo, vou dar um exemplo, tá? Nada contra, pô, tenho amigos que continuam trabalhando na área, mas, sei lá, tava lá trabalhando no mercado de cartões de crédito. Pô, a transação do cartão de débito baixou de 4 segundos para 3,2 segundos. Galera, caramba, conseguimos conquista. Eu falo, cara, é tão legal, assim, tipo, legal, a experiência lá na ponta vai ser melhor e tal. Sim. Mas isso não me... instiga. Não, cara, assim, tem várias coisas de tecnologia que são legais, as conquistas e tal, mas nada dava esse clique. Agora, quando eu entro no negócio de recrutamento, e aí é engraçado porque muitas pessoas falavam, cara, não consigo te ver atrás do computador o dia inteiro, cara. Que eu falei, eu sou expansivo e tal. Vejo você muito mais conectado com pessoas, vocês que, né, fizeram psicologia e tudo mais, vocês entendem isso. Cara, eu não posso estar tratando com máquina o dia inteiro, cara. Alguma coisa tá errada. Sim. E quando eu tratava com máquina, cara, mindset fixo total. O cara ficava olhando no relógio pra acabar o dia. Era maçante. Deu 5 horas, vou pegar meu fretado e vou embora, cara. Pelo amor de Deus, cai a caneta e vambora. Quando eu entrei nesse negócio, eu não vi o tempo passar, cara. Uau. Por quê? Porque, exato, cara. Porque você tá ali fazendo e sai naturalmente pra você. E tem coisa que é sua mesmo, tem coisa que vem com você já aqui. Você fala, cara, sei lá, o DNA do meu pai cruzou com o da minha mãe e deu isso de um cara que gosta de estar com gente e tal. E aí as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, de eu vender. Eu lembro a sensação de ter trazido o primeiro projeto, assim, um cliente virar pra mim com milhares de consultorias que tem no Brasil, falar assim, cara, você toca essa vaga para mim, você me traz um gerente, eu lembro perfeito, era um gerente de projetos no mercado de pagamentos, inclusive. Você traz um gerente de projetos para mim? Era o salário de 10 mil reais.
Cara, eu voltei para casa e falei assim, cara, tem milhares de consultorias, cada consultoria com pelo menos 10 consultores, ou seja, teriam pelo menos 10 mil opções de consultores com quem esse cara poderia ter feito negócio. O cara ter me cumprimentado e falou, cara, tô confiando em você. Nossa. Aí ali foi um marco, eu falei, cara, eu acho que eu posso ir bem nesse negócio aqui, cara. E aí, desculpa, cara, deu o T maiúsculo assim, de falar assim, cara, é isso 1 milhão de vezes, cara. Nossa. E aí aquele negócio do outlier, você fala, cara, hoje eu tenho seguramente mais de 10 mil horas de sala de entrevista garantido, né? Depois de 17 anos, entrevistando todos os dias, tratando com o cliente todos os dias. E isso foi na questão do cliente, aí fui fazer a vaga, né? Aí você vai fazer a vaga, conduzir a vaga, se bem que isso aconteceu antes, né? Eu comecei fazendo vaga depois que eu fui fazer comercial, mas comecei a fazer vaga, você vai lá, cara, começa a negociar com o candidato que ganha X, ele querendo ganhar 2X, e o cliente querendo pagar 1,5x, e aí você tentando ficar no meio do caminho. Eu brinco, nosso trabalho é meio de cupido, né? Fala assim, cara, olha, esse cara é tão legal, e essa menina é tão legal, pô, casem, cara, né? Você cria o ambiente de namoro, essa é uma das metáforas que eu uso, e a outra analogia que eu faço também é de, eu não posso ser o cara a dar o show, né? Quem dá o show é o candidato, né? Então eu viro pro meu cliente e falo, cara, o cara é bom pra caramba, gerente de projetos, conhece todo o ambiente transacional aí de cartões de crédito e tudo mais. O cara vai arrebentar aqui. Eu vou lá, monto o palco, afino guitarra, afino bateria, monto toda a estrutura e tal. O show é do cara. Uhum. E pensa que no meu negócio, assim, às vezes acontece do cara aquele dia não tá bem, o show não sai do jeito que... Isso acontece pra caramba. Então é um negócio que você tem todas essas variáveis, essas nuances. Mas à medida que eu ia conectando essas duas pontas, candidato e cliente, e a coisa ia acontecendo, cara, eu entrei nesse estado de flow que você falou, de assim, cara, o negócio tá saindo naturalmente, cara. E aí eu falei, cara, agora eu quero fazer mais, eu quero aprender mais, eu quero... Então, assim, o clique, cara, foi um risco que eu tomei, porque a galera, minha família mesmo, muitos falaram, você tá maluco, cara? Eu saí de uma empresa que todo mundo conhece, tá? Você comentou, eu era um arquiteto de tecnologia na Cielo, na época, hoje briga lá, né, com outras e tal, mas era líder total desse mercado, disparado. Uhum. Eu era reconhecido lá, as pessoas gostavam, mas eu tinha essa sensação que, assim, era muita gente boa naquilo e gente que amava fazer aquilo e eu não amava fazer. E eu tive esse clique, eu tinha 27 anos de idade, cara. Legal. Então você vê, você cedo teve essa, eu preciso fazer a mais e tal. Cara, foi com 27 que eu tive essa virada de falar, eu preciso fazer alguma coisa que eu gosto, porque senão eu não vou durar, cara. Não tá certo eu querer, tá desesperado pra ir embora. E não tinha culpa nenhuma da empresa, cara. Exato. E olha só o mindset, né, que a gente tava falando. Eu não culpei a empresa por eu estar insatisfeito. Não, eu tava na função errada e quem procurou essa função fui eu. Eu me formei em engenharia da computação, eu me coloquei à disposição deles, eu falei, não, cara, deixa com a ajuda e tudo mais. E aí que eu falei, cara, deixa eu tomar a rédea da minha carreira. Não é por aqui que vai ser a minha carreira. Uhum. Cara, meu crescimento era assim. Fez assim, depois que eu vim pra... Mudou o curso do Rio. Cara, mudei completamente, cresci pra caramba e muito... E eu achava, desse detalhe, como engenheiro, eu achava baboseiro. Que história é essa? Você precisa fazer o que você ama, cara. Você precisa ganhar dinheiro, você precisa dar resultado pra empresa. É isso que vai te recompensar. Para. E trabalho é ruim mesmo, cara. Não adianta, sabe esse mindset? Trabalho é ruim mesmo. Ninguém gosta de trabalhar, cara. Mas tem que trabalhar pra ganhar dinheiro. Então, trabalha lá. Então, você queria cortar os pulsos trabalhando, mas trabalha, porque essa é a função. Então, cara, trabalho... Eu tenho essa fantasia na minha cabeça. Trabalho não deveria ser tão ruim, né? A palavra trabalho talvez seja... pesada, né? Mas não deveria ser tão ruim. Cara, você gasta muito mais tempo, investe, né? Hoje eu não gasto tempo, eu invisto. Exato. Cara, você investe muito mais o seu tempo com essas pessoas, com esses negócios, com a empresa, do que com a tua família, cara. Se você não estiver ali fazendo um negócio que você gosta ou que você vê valor, porra, eu vi cara me ligar chorando, falando, cara, não acredito. Eu fazendo a proposta pro cara, é isso, fechou, tamo junto. Porra, Gabay, pelo amor de Deus, fenomenal, cara, não acredito, meu sonho era trabalhar nessa empresa. Eu até me arrepia, cara. Caramba. Eu não lembro de uma vez ter essa reação aqui quando eu tava trabalhando em cartão de crédito, entendeu? Então, é isso, cara. Acho que a epifania que você tava caçando aconteceu no momento que e aí, detalhe, eu arrisquei e até queimei minha imagem com um monte de gente. Falei assim, meu cara tinha uma carreira linda em tecnologia. O que ele foi fazer em recrutamento e seleção, velho? Vai na contramão de todo mundo. Correu o risco. Eu saí da manada e falei, peraí, deixa eu respirar e olhar assim. Olha que pergunta doida, né? Quem sou eu, velho? Onde é que eu encaixo? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu já tenho um tempinho de carreira. Você falou que você tem 26 anos, né? Tá essa época mais ou menos, cara. Falei, pô, tinha, sei lá, 6 anos de carreira, 5 anos de carreira. Falei, cara... É que eu era mais velho, né, um pouco. Então eu tinha, sei lá, uns 7 anos de carreira, eu tava lá, cara, pô,
é isso mesmo, cara, não é isso, cara, não tô satisfeito, não tem como dar certo, cara, eu continuar fazendo o que eu tô fazendo. Preciso mudar. E, cara, imagina isso, cara, arquiteto de tecnologia para consultor em recrutamento e seleção. Aí o detalhe, né, do Ikigai lá e tal. Eu poderia simplesmente falar, não, agora eu vou ser um consultor de recrutamento e seleção, qualquer coisa. O que eu tinha de bagagem mesmo? Tecnologia. O que eu fui ser? Consultor de recrutamento e seleção de profissionais de tecnologia. Boa. E aí, a hora Conheci o nicho. aí eu fui competir no mercado, eu já fui jogando, já fui lá pra polha, assim, cara, mas muito rápido. Isso foi muito legal. Eu chegava na hora do alinhamento, na hora de troca com o cliente, cara, o cliente falava assim, cara, como é que você conhece tecnologia assim, cara? Você é psicólogo, você... Tipo assim, você tá fazendo, é um consultor de recrutamento, imagino que você seja de RH. Eu falava, não, cara, minha formação é essa, eu passei por isso, eu fiz isso, aquilo, eu era um desses caras, sei como é que a mente desses caras funciona, vou conseguir atrair esses caras, porque, pô, muitos deles são meus amigos e tal. Então eu entendo porque eu era um deles, cara. Eu sei quais são os anseios e tal. Então eu encontrei esse Ikigai e a coisa... Cara, aí... Meu Deus. Deslanchou, cara. Cara, eu defendo muito que a gente tem que investir na nossa zona de potência. É isso. Mesmo que seja desconfortável. Mesmo que seja desconfortável. É. Mesmo que o seu movimento de ir pra zona de potência vai escandalizar todo mundo, cara. Eu gostei da palavra. Eu escandalizei uma moçada, cara. Você vai contra a lógica, cara. Todo mundo que tá cumprindo a sua missão de vida, que tá cumprindo o seu propósito, em algum momento ele Vai precisou ir contra cara. a lógica. Concordo. E, cara, isso daqui não é sobre ganhar mais dinheiro. Isso daqui é sobre ter uma completude aqui dentro. Não ter Plenitude, é isso mesmo. Né? Isso mesmo. Não ter aquele buraco existencial que a gente tem na nossa vida, cara. A maioria tem, cara. Gente, ele se arrepiou de verdade aqui, cara. Cara, você que tá ouvindo a gente aqui, quando que você se arrepia por um resultado aí do teu trabalho? Qual foi a última vez que uma lágrima subiu no teu olho por um bom trabalho que você fez? Cara, e a vida tá passando. Era esses dias, eu tava na rua soltando pipa, jogando bola, andando de carrinho de rolemã, jogando taco. Hoje a gente tá aqui, 32 anos de idade. Cara, toda vez que eu vou, sei lá, num banco da vida, fazer alguma coisa burocrática e alguém me atende mal, hoje eu já tô com 32 anos, já casei mesmo, tô nem aí. Eu viro pra pessoa, quando ela me atende mal, eu falo assim, com todo carinho, com todo respeito, viu? Vai fazer alguma coisa que você gosta? É isso, cara, matador. Cara, porque a vida tá passando. E a gente não pode desperdiçar. E a pergunta é, quando a gente chegar na terceira idade, qual que vai ser o nosso arrependimento, cara? Não sei se você lembra, a gente foi fazer um trabalho no asilo, primeiro ano da faculdade. Lembro, nunca me esqueço. Lembra? A professora pediu pra gente pegar alguns idosos e fazer uma pergunta. Não sei se foi a professora ou se fui eu que tive essa ideia. Arrependimento? Não, o que é? Foi eu que tive a ideia. Separei uns idosos com mais de 80 anos e aí eu perguntei pra eles, viu, se vocês tivessem a oportunidade de voltar 50 anos atrás, com 30 e poucos anos de idade, o que vocês mudariam na vida de vocês? Cara, respostas padrões. Cara, eu cuidaria melhor do meu dinheiro, cuidaria melhor da minha carreira, cuidaria melhor da minha saúde e cuidaria melhor das pessoas que eu amo. Caraca. Eu fiz pra pelo menos 5 idosos. E esse era o padrão. Esse era o padrão. Cara, naquela hora minha cabeça explodiu. Pum! Eu preciso cuidar dessas áreas que esses caras estão arrependidos. Porque ver a amargura no coração deles, cara... Não tem muito o que fazer mais, né? Não tem. Tipo, já passou. Não O trem passou e você não... É até um tanto quanto assustador, né? Porque você espera que pelo menos alguém traga uma resposta diferente. Eu lembro quando o Thiago ele trouxe esse questionamento. E era, enfim, algo muito concreto. Eu mudaria isso, isso, isso. Eu olhava assim e falava... Cara, é pesado, até porque, querendo ou não, hoje nós temos a oportunidade de fazer muitas coisas diferentes. Pô, eu sou novo, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Só que o tempo passa. Sou não, né? Você está novo. Eu estou novo. Boa. Eu sou novo. Eu estou novo. Mas o tempo passa. Então, assim, é igual o Fábio disse. Ele fazia algo que Thiago. tinha uma questão financeira muito boa. Talvez seja o sonho ali de muitas pessoas da área na qual ele atuava. Mas, ao mesmo tempo, ele não se via fazendo aquilo pro resto da vida. E tá tudo bem. Muitas pessoas se encontram hoje, por exemplo, em uma tristeza profunda por não encontrarem um sentido da vida. Pô, eu ganho um salário muito bom. Eu estou em um cargo muito bom. O que tem de errado comigo? E aí que tá, talvez você não esteja enxergando o mundo de uma forma mais ampla. Será que eu realmente nasci pra fazer isso? Eita. Entende? Matou. Aproveitando isso que ele trouxe, o que você diria para uma pessoa brilhante, tem uma capacidade, uma competência absurda, mas ela não tá na zona de potência dela e ela não tem coragem de contar pro mundo que ela é tão boa assim?
ela sabe que ela é boa numa área e de repente tá atuando em outra. Ela se incomodou ouvindo a gente aqui nesse podcast, foi confrontada. O que você diria pra essa pessoa, cara? Cara, eu acho que não querendo puxar a sardinha pra vocês, inclusive, mas um podcast como esse eu acho que deveria já ser uma percepção de que tem mais gente além dela. Se a gente tá falando sobre isso, eu vivi isso, ela pode viver também. Então, se ela puder pegar exemplos de pessoas que quebraram essa barreira, ou como você chamou, escandalizaram, quem sabe isso possa animar, incentivar, inspirar. O que vocês estão fazendo aqui é gerar inspiração total, assim. Eu acredito muito que você pode ter apoios de fora, ou pode ter, eu chamo de vetores externos, sabe? Tipo, tem muita gente que espera alguma coisa acontecer para fazer qualquer movimento, né? Então, o dia que o governo tal tiver bom, legal. O dia que eu tiver 40 anos, ou o dia que meus filhos forem para o mundo, aí eu vou atrás dos meus sonhos e tal. E aí eu vou atrás daquilo que me gera plenitude. Eu tentei demonstrar aqui, e quem sabe isso sirva também de exemplo, eu acho que você mesmo, né, fez um movimento para estar aqui dedicado total ao podcast, aí, que é muito legal, quer dizer, isso é uma coisa que muita gente fala, cara, você é maluco? Você escandalizou. Total. Você escandalizou. Então você é mais um exemplo disso. Eu acho que, assim, esse medo que as pessoas têm por conta uma zona de conforto, que é uma zona de total desconforto, na verdade, porque você vai ver o que você está falando, cara, ela está fazendo uma coisa que ela é brilhante em várias coisas, não está fazendo toda a potência que ela pode, então ela está infeliz, cara. E ela acha que tudo bem que eu esteja infeliz porque eu estou confortável e meus filhos estão bem, ou meu marido está bem, ou minha esposa está bem, ou quem quer que seja. As pessoas buscam essas justificativas, cara, e elas não servem de nada, cara, assim, porque claro que a gente se move por um monte de vetores externos, fatores externos, como eu falei, mas a força vem de dentro, cara. Então, assim, esse chamado interno, cara, pelo que você está falando, imaginando uma pessoa brilhante, provavelmente ela já tem esse chamado, ela sabe exatamente onde ela pode ser boa. Essa pessoa já andou metade do caminho já. É verdade. O resto é só ter o guts ali, a coragem de falar, dane-se o que vão pensar de mim, eu vou fazer isso. E a gente serve de exemplo, você tem tido sucesso aqui, eu acredito que eu tenha sucesso, você está tendo sucesso, Igor, assim, justamente porque você, não vou dizer que você pouco se lixou para que as pessoas vão pensar, mas realmente isso não foi o mais importante para vocês fazerem movimento nenhum. Exato. Então, assim, e o mais legal é o seguinte, se o meu problema, vamos pegar o meu exemplo aqui, se lá atrás eu tivesse ficado mas aqui tá garantido já, eu tô ganhando uma graninha aqui e tal, e tô sendo minimamente reconhecido e tal, eu não teria todo o reconhecimento que eu tenho hoje e não teria sido recompensado. Tô pegando como exemplo, se grana foi o problema, você fala, mas eu já ganho dinheiro e tudo mais. Cara, a gente é exemplo, não sei o seu caso aqui, tá, Thiago, mas eu posso imaginar. No meu caso, eu ganho exponencialmente a mais, se a questão for dinheiro, do que eu ganhava na época que eu fazia o que eu não gostava. Sem dúvidas. Eu sou infinitamente mais saudável, mental e fisicamente, do que eu era. Então, assim, não tem nada de todos os resultados que eu obtive em todas as esferas da vida, vocês falaram bastante aqui, espiritual, física, emocional, mental, financeira, familiar. Meus filhos teriam um pai péssimo se eu estivesse fazendo o que eu estava fazendo antes. Minha esposa, ela teria um marido péssimo, meus irmãos teriam um irmão péssimo. Se eu estivesse fazendo, não péssimo, mas não tão bom como eu acho que eu posso, o quanto que eu entrego hoje, entende? Sim. Então, é assim, tudo, absolutamente. Olha só, é difícil ser tão categórico com as coisas na vida assim. Tudo na vida tem nuances. Sim. Mas nessa eu não vou deixar nenhum espaço para dúvida. Não tem nada, absolutamente nada na minha vida que não esteja melhor depois de eu ter tido essa coragem de mudar e escandalizar. Que ele falou. Uau. Não tem nada. Você falar, eu sou muito melhor, assim, eu sou muito feliz, muito mais feliz hoje como marido, muito mais feliz como pai, muito mais feliz como profissional, muito mais feliz como um ser humano espiritual, como minha saúde. Eu faço academia que eu não fazia antes, eu jogo futebol toda semana que eu não conseguia jogar. Era isso, tem esse detalhe também, né? Aí você tá trabalhando na empresa que você não gosta muito e além de tudo você fala, pô, eu posso jogar bola? Não pode porque você tá naquele projeto lá, você vai ter que trabalhar no final de semana e tal. Então, as pessoas não entendem o tamanho do buraco que elas vão se metendo e fica cada vez mais difícil de sair. Eu entendo uma coisa, sou eu sair, quando eu saí, eu não tinha filho ainda. É mais difícil quando você tem filho. Sim. Por isso que eu falo, quanto antes você tiver esse chamado e antes você responder a esse chamado, cara,
de acordo, né? Mais fácil vai ser. Quanto mais adiante, mais difícil. Não quer dizer que seja impossível, não quer dizer que não dê. Eu sei de histórias, de novo, de gente que mudou de carreira, cara, aos 60 anos de idade. Gente que saiu, o cara saiu de, sei lá, virou ator, virou dublador, virou chefe de cozinha, tem história. Chefe de cozinha, virou cara de, putz, eu gosto de trabalhar com edição de imagens aqui. O cara largou o mercado. Cara, hoje, só curiosidade, eu tenho um amigo meu que é advogado, ele contando de um caso de um cara que formou em, olha isso, formou em 2 faculdades. Olha esse caso, o cara formou em 2 faculdades ao mesmo tempo, GV e São Francisco Direito. Nossa. Gêniozinho. O esperado desse cara é ele ser um dia, sei lá, ministro de defesa, sei lá, sabe o ministro de defesa? Algum cara do STF, entendeu? Sim. Ministro do STF. Porque o cara brilhante, assim, não que os... não vamos falar sobre isso, não que os ministros sejam brilhantes, mas enfim, só esperando que seja o mais alto nível, né, de um advogado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tudo que era esperado para esse cara, ele não seguiu. E praticamente desde o início. Aí ele foi me contar, sabe o que esse cara faz hoje? Ele hoje já está muito mais bem estabelecido, mas ele tem uma agência de jogadores de futebol, cara. Caramba. Ele é empresário de jogadores de futebol, alguns famosos, inclusive do seu time. Caramba. Depois eu te conto. Beleza. E ele, o que ele fazia? Ele ia até o sertão nordeste e tal, ver a molecada jogando bola, tipo olheiro mesmo. Começou a agenciar essa molecada para trazer para São Paulo, trazer para os grandes times e tal. O negócio deu certo, o cara inteligente, deve saber, lógico, as nuances ali, conseguir contratualmente cercar as coisas, porque é um advogado, né, bem formado certamente ele é. Sim. Mas quem ia dizer que o cara formado o cara fazendo as 2 faculdades ao mesmo tempo, GV e São Francisco, o cara ia parar como um empresário de jogador de futebol, cara. Pois é. E o cara, assim, feliz da vida, porque amava futebol, apesar de ser um cara de direito, amava futebol, um cara super inteligente, um cara empresário hoje. Meu, dá pra ser mais escandaloso do que uma mudança como essa? Então o cara fez isso, foi reconhecido, ama o que faz, tá bem estabelecido e tal, e o cara tá pleno, cara. Cara, eu conheço uma história, é muito boa também. Motorista de ônibus, Campinas, São Paulo, empresa que pega colaboradores para levar daqui de São Paulo para as empresas lá de Campinas. E um amigo meu pegava fretado com esse motorista. Motorista todo dia, feliz da vida. No trânsito e cantando, ouvindo música, e alegre, feliz, 60 e poucos anos de idade. Esses tempos, né, esse amigo parou e perguntou para ele assim, falou, viu, desculpa, por que o senhor é tão feliz? Aí ele falou, cara, você não sabe, eu tô fazendo a minha profissão da vida, eu tô realizando meu sonho aqui. Aí ele, ok, né? Obrigado. Por que esse... Aí ele falou, não, vem cá. Cara, eu me formei em engenharia, fui engenheiro, trabalhei por 30 anos na engenharia, era um sonho, um desejo do meu pai, fiz minha carreira, fiz minha vida financeira, só que o meu sonho, o meu mesmo, era ser motorista de ônibus desde pequeno. Olha que louco. Me aposentei e agora eu tô cumprindo aqui. Que legal. Isso é legal. Quando você falou sobre você está muito bem em todas as áreas da vida, me veio uma imagem na cabeça de uma casa, vamos colocar uma mansão, harmônica, com móveis planejados, tudo no lugar. Agora tem pessoas que são gigantes também, como uma mansão, só que tem móveis da Casas Bahia lá dentro. Que não tá ornando, né? Que as coisas não estão... Cara, pelo amor de Deus, a sua vida tá passando rápido. Acorda enquanto é tempo. Você não caiu à toa nesse podcast. Boa. Cara, me veio uma frase muito maluca assim na cabeça. Eu acho que as pessoas precisam se preocupar menos em decepcionar a visão dos outros e se importar em não decepcionar a si mesmas. Muito bom. Fenomenal. Vou até twittar mais tarde, cara. Fenomenal. Muito bom. Twitta isso, boa, gostei. Muito bom, boa, cara. muito bom. Boa, faz todo sentido. Cara, pra gente encerrar, o problema Claro. do tempo que ele passa, infelizmente, vamos bater nas empresas um pouco? Claro. Porque você falou uma coisa lá atrás muito legal, que as empresas, elas têm que dar oportunidade pras pessoas, né? Se você tem aquele modelo quadradinho, cara, eu não gostei dessa caneca aqui, eu posso colocar pra cá? Não pode. Pô, Não pelo pode, amor de Deus, não é? O que eu gostaria que você E trouxesse... tem, tá? Essas coisinhas tem. Né? É raro, mas acontece todo dia, né? Exato. É raro, mas acontece bastante. Primeiro, pensando numa cabeça com mindset de crescimento, né? O perfil do colaborador, se você puder descrever uma característica do perfil do colaborador,
Depois, qual é a cultura organizacional Uhum. ideal na sua visão? E por último, qual que é o papel da liderança no meio disso tudo para incentivar uma pessoa a ser intraempreendedora na empresa? Tá, então isso você está falando para qualquer empresa? Qualquer empresa. Eu sou empresário, tô ouvindo esse podcast aqui agora, Uhum. e eu entendi que eu preciso dar mais espaço para as pessoas, até para minha empresa poder crescer. Tô segurando muito a galera aqui, fazendo microgestão e não tá sendo legal. O que você diria? Você falou colaborador, cultura. Qual que é o perfil do colaborador? O Pô, que esse cara tem que ter? Vamos lá, vamos inverter? Pode ser. Porque vamos começar pelo líder, cara. Ótimo, vamos lá. Porque você falou colaborador, cultura e líder. E líder, vou incluir aqui os empreendedores, empresários e tudo mais, são Perfeito. eles que começam, vamos colocar assim, a cultura. Concordo. Então, É a acho que a essência deles, sequência é exato. Então, acho que a sequência é justamente essa, começa com o líder. Cara, eu acho que é um pouco disso que a gente está falando, dessas amarras, assim. Acho que a galera vai muito no óbvio e o perfil do líder, ou a liderança, ela tem cara, a responsabilidade. Eu vou te falar, cara, olha, eu já vendi, eu acredito que todo mundo, quando cresce na carreira, naturalmente lidera, naturalmente é um pouco vendedor, porque você está vendendo o seu negócio, porque você está vendendo o seu podcast. Normal, não tem mal nenhum nisso. Tem gente que acha ruim, não, vendedor, cara, faz parte. É assim que a economia gira. Exato. Faz parte. E eu acho que as pessoas... eu já fiz isso tudo e acho que, assim, as pessoas, elas não... Elas tendem a seguir o que viram, aquilo que eu falei na época que eu comecei carreira e tudo mais. Acho que as pessoas tendem a seguir aquilo que vem e aquilo que já é o status quo, modus operandi tradicional. Padrão. Então, deixa eu repetir. Então, a primeira coisa de novo, o autoconhecimento e a missão que você tem. Então, se, como líder, vou colocar até um pouco do como a gente fez até, como líderes da empresa que a gente lançou, ou das empresas que nós lançamos, a gente tinha que ter muito conhecimento sobre nós, sobre o que a gente gostaria de ver como prática e como hábito e como dia a dia dentro da empresa. Perfeito. Então, vou te dar um exemplo. Sou eu, tá? Não tem nada de certo ou errado, é coisa de perfil. Você tá falando de perfil de líder. Eu detestar é muito forte, mas a formalidade exacerbada não me desce, cara. Nossa. Então tudo tem que falar do jeito certo, tem que se vestir dessa forma. Então sempre foi meio anti... Mandar um e-mail prezado. Ai, que preguiça. Cara, você tá falando com o seu sócio, você fala, cara, a gente tá trabalhando 10 anos junto, cara, oi, prezado. Como assim, cara? Eu te conheço há 10 anos. Fala, meu irmão, beleza, cara, conseguimos resolver tal coisa. Exato. As empresas digitais ajudaram muito, as startups ajudaram muito a mudar um pouco disso aí. Às vezes até exageraram, né? Aquela coisa de, tem que ter escorregador no escritório e tal. Mas tudo bem, isso querendo ou não, é um recado que você passa com uma cultura que você espera. Então eu acho que começa por aí, de que você... Parece meio livro de negócios óbvio, clichêzão, mas a empresa começa assim por missão, visão e valores, cara. O que a gente quer ver replicado aqui todos os dias? Um dos nossos valores que até hoje existe na nossa empresa é ambiente descontraído. O que a gente quer fazer com isso? Que as pessoas venham desarmadas, cara. Porque é aí que você vai descobrir, inclusive, as coisas ruins. É verdade. O cara tá tão desarmado, você fala, cara, aquela atitude dele não foi legal, cara. Não sei se esse cara deveria continuar aqui, eu não sei se esse cara deve ser sócio, não sei se você entendeu? Uhum. E pro outro lado também. Foi justamente pelo ambiente ser descontraído que aquele menino que eu contei, o cara evoluiu pra caramba, porque ele se sentia à vontade. Então, eu queria, e meu sócio também, que nossa empresa fosse... Tem muita gente que acredita, por exemplo, no nosso caso, nós somos uma consultoria, certo? Uhum. Tem muita gente que não enxerga. Consultoria, para muita gente, é escola, não carreira. Uhum. Eu sempre enxerguei, cara, lógico que dá para fazer carreira em consultoria. Uhum. Por que não? Como eu falei, esse menino é um exemplo, tem 5 anos de empresa. Então eu sempre quis que a Find e a própria Recrutaí, que elas fossem base de carreira para muita gente, fosse uma oportunidade que não tiveram em outros lugares. Muito bom. Então isso era a premissa básica. Cara, outros valores... A gente colocou nem intraempreendedorismo, na época a gente colocou empreendedorismo. Pessoas que sejam empreendedoras na essência. O que a gente queria dizer com isso? Inquietos, curiosos, ambiciosos e tudo mais. Não venham só para fazer o básico aqui. Enxerguem os espaços na empresa. Então, acho que começa, cara, na concepção da empresa mesmo. E aí, quando a gente fala de liderança, é você liderar por esse exemplo. Se eu chegasse e falasse, colocasse na parede lá, ambiente descontraído, e na primeira risadinha que dessem, porque o cara chegou e falou assim, e aí, o Corinthians ontem perdeu, não sei o que lá, e eu falasse, para de falar de futebol aí, bora trabalhar. É incongruente. Cara, a gente chama do walk the talk, né? Você tá
assim, seguindo o que você fala. Então, assim, não é só para ser um valor na parede. Então, começa por essa concepção e o líder precisa liderar por esse exemplo. Se você colocar que, olha, você tem que ter atitude de dono, você tem que sujar as mãos, entre aspas, né? Só uma expressão para dizer que, cara, se precisar descer no operacional, vou descer no operacional. Ah, mas eu sou sócio fundador. Desce no operacional, malandro. Você não descer no operacional e, assim, se um dia sobrar só eu na empresa, cara, eu vou, e não tiver opção, eu faço o que for preciso pra empresa, cara. Eu brinco que eu cruzo, faço gol de cabeça, cara. Precisar varrer o chão, eu varro. Cara, eu não tenho frescura nenhuma. Um dos livros eu falo tanto de livro, né? Mas um livro que eu gosto bastante do cara que é do Shark Tank. Sabe o Shark Tank? Isso. E tem o Shark Tank esse cara era do Shark Tank, eu não sei se ele é Estados Unidos ou Canadá, mas ele é canadense, chama Kevin O'Leary. E o livro dele, a gente dividiu entre sócios até o livro, que é o The Cold Hard Truth, né? Que é a verdade nua e crua, seria a tradução literal aí. Ele coloca uns mandamentos de empreendedorismo. E um deles, ele fala, cara, se você quer resultados, no inglês ele fala, leave your ego at the door. Tipo, deixa o seu ego na porta, cara. Não vai entrar com ego e falar assim, ah, não, eu não varro o chão. Cara, você tá começando a empresa agora, você não tem todo mundo pra varrer o chão, você vai varrer o chão você vai limpar. A história que você falou dos alunos lá da escola. Sim. Então, começa de novo por esse exemplo. Então, liderança, e automaticamente a liderança começa a multiplicar a questão da cultura. A cultura parte daí. Outro clichê de todo livro, a cultura como a estratégia no café da manhã. É a coisa mais fato que existe, assim, dos ditados mais reais que existe. Você define um monte de coisa. Eu quero que essa empresa, cara, só faça vagas ultra executivas, todas seríssimas e tudo mais, essas vagas muito cascudas e tal. Só que a cultura você tinha colocado lá atrás, que é um ambiente descontraído, uma galera mais jovem e tudo mais. Será que essa galera mais jovem vai realmente fazer as posições de presidente da Vale do Rio Doce lá? Cara, a coisa precisa ser compatível, entendeu? Então, e lógico, tudo isso sofre mudança ao longo do tempo, a gente já reviu valores várias vezes e tudo. Mas, de fato, a cultura tá a partir daí. A cultura tem que representar, assim, me diga quais são os seus valores e como você mede as pessoas, mede no bom sentido de, tipo, como é que você observa as pessoas, que eu te direi como é que elas vão se comportar. E a última coisa que você falou, o perfil do colaborador, assim, de novo, a cultura é tão forte que o perfil, você pode estar numa empresa super séria, um banco todo tradicional de investimentos e tudo mais. Se eu chego nesse banco, cara, eu não duro um mês. Porque eu sou um cara mais extrovertido e mais informal. Certo. Entendeu? O contrário é verdadeiro. Se chegar um cara na Find hoje, que vem do banco de investimento, e todo posudo, e não, calma aí, Corporate, só falo né? com esses caras tudo corporate, o cara não dura um mês. Então, qual o perfil do colaborador? Depende da empresa, depende da cultura, e a cultura é a mãe natureza aí, cara. Tipo, é ela que vai definir. Tanto é que pra você fazer projetos, a gente participa desse tipo de coisa, cara, transformação cultural é dificílimo, cara. Pra você mudar, transformação cultural muitas vezes passa por você trocar pessoas, e aí principalmente no alto nível, porque aí essa multiplicação da cultura, ela acontece top-down. Por isso que eu inverti a questão, porque o colaborador muitas vezes, coitado, cara, se ele chegar na empresa e quiser mudar muito, lógico que esse espaço para mudança, esse espaço para empreendedorismo, ele vai existir se a empresa tiver essa premissa já. Total. Difícil o cara chegar numa empresa, tô brincando com banco de investimento, mas vou usar de novo. O cara chega num banco de investimento, vou mudar a cultura aqui vou usar o exemplo de um banco, eu vou mudar a cultura do Goldman Sachs, do JP Morgan aqui. É sério que você acha que você vai chegar e mudar a cultura do JP Morgan? Não vai, cara, tá muito, muito enraizado, entendeu? Então o perfil do colaborador depende da empresa e o que vai funcionar é o colaborador que tiver mais encaixado com essa cultura. Esse é o tipo de análise que a gente faz justamente para conduzir os projetos. Fala assim, qual que é a cultura da empresa? Às vezes a gente pede para ir na empresa, trocar figurinhas com as pessoas que estão lá e tal. Você chega na empresa para fazer o alinhamento de um projeto, cara, você vê já como as pessoas se vestem, você vê se as pessoas se falam, se o ambiente de escritório é todo mundo se falando, portas abertas e tudo mais, essa coisa mais formal, de galera em porta fechada e tal. Não tem certo ou errado, existe perfil. Exato. E a partir daí você vai encontrar perfis que batem com aquilo ou não. Você entendeu? Então, acho que a sequência é muito essa, é top-down e não o contrário, né? Muito bom. Eu peguei uma frase sua aqui que eu vou usar na nossa educação corporativa, tá? Cultura é a mãe natureza. Ela é a mãe de tudo, cara. Não adianta, cara. Eu não tinha pensado nisso aí. Não, cara, não tem nada que você possa fazer, não tem nada que vai funcionar se a cultura for contra aquilo que você está querendo implementar. Muito Qualquer coisa a partir daí, cara. Muito Ela é o centro de tudo, cara. Muito bom, muito bom. Fábio, que pena que o tempo acabou, cara. Pô, prazerzaço, cara. Mas que
Aula. Exato, que aula, cara. Que prazer te ouvir, cara. Feliz de ajudar. Você vai cara, ter que contribuir. voltar. Vai ter que voltar. Bora. De algum jeito. A gente faz uma parte 2 desse episódio. Sim, Mas obrigado, cara. Obrigado imagina. por toda a contribuição. Antes de derramar isso na audiência, com certeza derramou aqui nas nossas vidas. Feliz por isso. Uma pergunta pra gente finalizar. Com quantos anos você começou a trabalhar? 20. 20 anos de idade. Se você tivesse apenas 1 minuto com o Fábio de 20 anos, 23 anos atrás, o que você diria pra esse cara hoje? Uma frase, olha pra si, cara. Tipo, não tô falando de egoísmo, tá? Tá. Olha pra si, se conheça. Se conheça. Tipo, quanto antes você se conhecer, antes você vai ser feliz, você vai encontrar essa plenitude. Confie muito mais no chamado interno do que nas intempéries externas, cara. Se conheça, cara. Você se conhecendo e perseguindo isso, não tem como dar errado, velho. Caraca, conhece-te a ti mesmo, né, Sócrates? Conheça-te. Caraca, muito bom, muito bom. Se você não pegar esse episódio, você vê até aqui, não mandar pra pelo menos umas 5 pessoas, eu não sei o que. Vai nascer uma espinha na ponta do teu nariz, pelo amor de Deus. Duas, né? Mas obrigado pela tua audiência até aqui. Esse canal ele tem crescido. Cara, no Spotify nós já estamos em quase 50 países, 49 países. Que legal, cara. Que legal. Então, obrigado pelo teu apoio. E, Fábio, mais uma vez, obrigado. Vai ter que voltar. Agregou demais, cara. Nossa, prazerzaço, Tiagão. Amigão, demais, cara. Perguntas muito boas. E, cara, se puder deixar uma última palavra aqui, cara, Sim. assim, gostei muito que vocês parecem... A gente não tinha conversado muito sobre isso, mas vocês parecem atacar uma questão de mentalidade. Total. Parece que vocês têm uma missão muito clara. Vocês, até eu faço podcast também, eu comentei com vocês, a gente tenta sempre esclarecer o porquê do podcast, porque ficar só conversando, Não. vocês parecem ter uma linha mestra e muito bem clara, cara, de assim, cara, uma hora que você olhou pra câmera, você falou, cara, acordem, cara, tipo... E é um pouco do que eu tava falando agora, assim, cara, você se conhece, muita gente já se conhece, já passou por, já sabe exatamente o que funcionaria, só falta a coragem ali de fazer um movimento, mas vocês estão querendo tirar essas algemas corporativas e protocolares que o mundo como um todo coloca pra gente, né, cara? E a felicidade tá nessa liberdade, cara. Com certeza. Tem uma mulher norte-americana. Ela tem uma frase, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela tem uma frase que ela diz assim: libertei 1000 escravos, só não libertei mais 1000 porque eles não sabiam que eram escravos. Fenomenal, cara. Fenomenal. E eu não tô falando pra você começar a empreender. Eu tô falando pra você se libertar das suas crenças e das suas amarras que não te possibilitam viver tudo aquilo que você pode viver e ter essa completude que o Fábio acabou de trazer pra gente. Ser dono do próprio destino. É isso aí. Esse é o ponto e essa é a nossa missão. Aonde que a galera te acompanha? Qual rede social? Cara, acho que o Findcast é né, no YouTube. Findcast, por Esse é o favor, vai lá. principal canal, assim, onde a gente mais coloca conteúdo. E aí tem o @FindHR, que é o de sempre. E por lá você já vai encontrar muitas coisas da Recrutae também, que é a nossa outra consultoria. Só uma curiosidade, né? A Find é mais para posições executivas, a Recrutae é mais para posições operacionais. Então essa é a diferença entre as duas. Eu falei do Instagram e no LinkedIn também. Find Human Resources, mas é FindHR. No caso da Find, a gente tem esse slogan que nos acompanha o tempo inteiro, que é transformação digital através das pessoas, Digital Transformation by People. Então lá vai encontrar. Pode ser que encontre empresas chamadas Find também, principalmente fora do Brasil e tudo. Fantástico. E Recrutae, né, com um tiozinho no E também, mesma coisa, @Recrutae, Recrutae no LinkedIn. Então acho que os principais canais são esses, LinkedIn, Instagram e YouTube. Boa. Seguem eles lá. E no mais, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e até lá.